E aí, gente, era nem isso aqui. Essa é a aula 20 do nosso curso sobre Reinforcement Learning. Novamente, Word Models, parte 4. E não vai terminar tão cedo o Word Models. E esse paper, 2021, em ordem cronológica aqui, é o Learning Task Information Abstraction. Entendendo em tarefas, né? Informado por abstrações. Então, tem toda aquela questão de imaginar, né? Do algoritmo chamado Dream aqui de Como nossa análise demonstra, a incorporação da perda de previsão de recompensa é insuficiente para produzir um espaço de característica phi que contenha apenas informações relevantes para a tarefa. Então, aquela questão que eu falei na última aula, no fim, né? Como que se computa coisas relevantes apenas para o seu algoritmo? A supervisão de recompensas por si só mostra-se insuficiente para a aprendizagem de características de phi, para representar a phi corretamente. Por exemplo, conhecer apenas o centro de massa de um humanoide em movimento para frente é suficiente para prever a recompensa, enquanto o conhecimento da postura completa do corpo pode ser necessário para prever a ação ideal. Então, uma coisa é você prever recompensa, outra coisa é você prever, tipo, a melhor forma do agente, do predicado do agente, de fato, agir daquele ambiente melhor, né? Outra vez, prever apenas para recompensa direta, tipo, a gente recebe recompensa quando ele levanta o braço na hora certa para pegar alguma coisa. É diferente de ele mesmo lidar com isso, né? Então, tu tem aqui modelos, por exemplo, de treinamento sem background, o treinamento, você vê que é bem mais fácil, em episódios. Só que com uma distração. Então, quando você adiciona um background, colocou um problema computacional para o seu algoritmo resolver. Ele tem que deletar esse background. Pode ser randômico, pode ser tipo, de um jogo totalmente diferente, de um ambiente totalmente diferente. Como que você lida com distrações agora? Esse é o ponto do artigo. Em resumo, a reconstrução captura a informação em excesso, enquanto a predição de recompensa captura informação insuficiente. Diversos artigos tentam combinar esses dois cenários de treinamento, mas têm dificuldade em aprender em cenários complexos, como que a gente vê aqui nessa imagem, com background. Nesse artigo, revisitamos a aprendizagem característica, phi, combinando reconstrução de imagem e precisão de recompensa. Eles pegam os dois, mas propomos explicar de forma explícita as características irrelevantes através da reconstrução de um jogo cooperativo entre dois modelos, né? Então, Deleuze e Control, estilo Guns, talvez, né? A ideia seria. Esses modelos são chamados de tarefas e modelos de distração. Então, os que aprendem informações relevantes é o ST plus, com mais em cima, né? E os relevantes é o ST minus. Então, isso aqui computa informações relevantes. Isso aqui irrelevantes. E observação OT, obviamente. Observações no geral. De forma similar a outras obras, nós pegamos esse modelo de tarefas para aprender uma tarefa relevante, que é ST+, né? Mas, de forma diferente de outras obras, nós também colocamos um modelo de distração ST-, de uma forma adversária, estilo Gans. Então, você tem a probabilidade das ações, das observáveis no geral, em relação a essas informações relevantes e irrelevantes. Os dois vão tentar competir um com o outro, o que está relacionado a informações relevantes e irrelevantes. Eles tentam modelar. O Gans é tipo assim: é o discriminador que vai tentar discriminar as imagens falsas, e o gerador de imagens falsas que vão tentar lutar um contra o outro. Então, ele gera a imagem falsa, e o outro discrimina as imagens geradas pelo gerador. Ele vem aqui, discrimina se essa imagem é falsa ou real. O foco do gerador é criar imagens tão perfeitas que o discriminador não sabe mais qual é qual. Eles lutam um contra o outro. No fim, o gerador tem que ganhar, obviamente. Aqui, quem tem que ganhar é ST+. Informações relevantes. Enquanto o ST- gera informações irrelevantes. O tuple deles é representado por estados observáveis, ações, função de transição, recompensas, taxa de desconto e função de probabilidade de roll de zero inicial. Tudo que a gente já viu várias vezes. Obviamente, isso daqui mapeia para números racionais.
não, perdão, reais. Que é um scar das recompensas, que individualmente. A policy melhor possível é dada pelas ações dados do estado do sistema. Taxa de desconto padrão. Modelo de representação, mesma coisa de antes. Então tem os estados observáveis, estados passados e ações passadas. Modelo de representação, né? Modelo de observação é os observáveis dados do estado do sistema. Transição, recompensa. Daí a gente já viu na última aula, não vou repetir de novo. A gente já viu já 3 vezes, né? Fica chato às vezes repetir sempre a mesma coisa. Aqui uma parte importante. Esses JO, JR, JT, temporalmente sendo calculados, são alguns algoritmos, né? Então, o primeiro seria o logaritmo, uma query, uma busca, né? Em relação a observáveis, em relação aos estados do sistema. Primeiro. Segundo, fazer aqui em cima. É o logaritmo, uma query. Agora vai. Uma query das recompensas dados do estado do sistema. Então, é observável e dados do estado do sistema. Observável é diferente de recompensa, né? Observáveis, ele agrupa tudo junto. Recompensa é uma coisa só na recompensa. E, por fim, o JD. A divergência cara, eu não vou descrever isso aqui não, mas... É um vetor pela... negativo ainda. Pela divergência KL de uma distribuição de probabilidade de estados condicionados aos estados passados, ações e observáveis. E da query. Desses estados associados aos estados e ações passadas. Então, são duas funções de probabilidade. A primeira é uma função de probabilidade dos estados em relação aos estados passados e ações passadas e observáveis. E o outro é uma query, uma busca em relação a estados passados e ações passadas. Aquela relação, uma divergência probabilística entre duas funções de probabilidade. A1 e A2. Você vê a divergência entre elas. Você quer achar essa divergência, achar o erro. E aí você tem os três juntos. Tem essas três equações juntas para descrever esse algoritmo, que é o Dreamer. Você viu anteriormente? Agora a gente tá vendo versões meio diferentes do Dreamer. As ações são aproximadas para uma query de phi, que é o espaço característico das ações ao longo do tempo tal. E S ao longo do tempo tal. E a função de valor, que é a mesma coisa que a gente viu anteriormente também em outra aula, não vou citar de novo. No caso geral, ST- pode depender de ST+. Então, obviamente, o meu background, a minha imagem, ela pode acabar dependendo de informações relevantes também. Então, sei lá, tem uma imagem de um cubo aqui. O personagem tem que pular aqui em cima, ok? O personagem tá aqui embaixo, uma bolinha. Eu tenho que fazer a ação de ir pra frente e pular pra cima até essa parte. Vamos supor que não tem background. Então é tudo preto, não acontece nada. Agora, se tiver background, se tiver, por exemplo, vários elementos aqui no background, até andando, rodando, animação, né? Tem vários elementos aqui. Tem um monte de coisa aqui, né? Poluindo a imagem. Tu tem que subtrair isso. Tem algoritmo de visão computacional que literalmente você subtrai o background, etc. Mas às vezes é difícil porque às vezes os dois misturam, dependendo do jogo. Por exemplo, tu já tá jogando Final Fantasy XIV. As árvores são importantes pra você fazer gathering às vezes, mas tem árvores que são inúteis. Essa você tem que ignorar, né? Então, tem que computar o caminho que você tem que percorrer. Pega tudo o resto e ignora, né? Tu vai pelo caminho, pra seguir o caminho. Porque às vezes você não tem o mapa de repente. Então tu tem que fazer uma relação que às vezes a própria informação relevante contenha informação relevante. E vice-versa. Então ST Plus
ao longo do tempo. Informações relevantes ao longo do tempo podem conter informações inúteis. Então você tem um overlapping. Você tem as duas coisas, elas se juntam, né? Às vezes é difícil distinguir qual é qual. Entretanto, em vários cenários realísticos e de relevante a tarefas, e com características que podem distrair, eles envolvem de forma independente. Por exemplo, carros numa estrada, esse é um problema, versus folhas ao vento. Então, um carro na estrada tem o caminho fixo, carros ao redor, ok. Agora, numa floresta, tu tem um ambiente totalmente, como posso dizer, não confuso, mas com vários elementos. Tem folhas que estão passando no ar, ao meio de tudo isso. Não no céu exatamente. Essa é a ideia que eles queriam tratar. Mas não sei se esse exemplo foi tão bom, não. Essa situação simplifica o modelo de aprendizado, e aí nós vamos incorporar isso pela probabilidade dos estados futuros, dados os estados passados e ações passadas, que vai ser igual a probabilidade, são duas funções de probabilidade, dos estados futuros plus, ou seja, de informações relevantes, com base em informações relevantes, seus estados do sistema, nos seus frames por segundo, e ações. Por que o ações não tem o plus? Porque ele não tá falando aqui de ações relevantes e irrelevantes. Ele tá falando sobre a informação dentro do ambiente. Os estados do sistema. Não tem nada a ver com a ação. Esquece a ação. Embora tá associado. E aí tem a probabilidade dos estados futuros irrelevantes com base no seu histórico de estados relevantes. O que foi relevante nos seus algoritmos no passado? Então, para um agente, um carro autônomo, um Uber autônomo, em que, assim, muitas pessoas gostariam de ter Ubers autônomos, né? Basicamente, entra no Uber, ele te leva onde você quiser e não tem ninguém ali. Tu paga normalmente, enfim. Nesse caso, o grande ponto é você, um carro andar numa rua, tem várias coisas relevantes. Por exemplo, tu acha que placas de trânsito são relevantes? Sim. Eu consideraria o bloquinho amarelo para diferenciar um ST+. Concorda? Placas de trânsito são irrelevantes. Um ambiente novo, por exemplo. Agora, tu acha que placa de venha comer pamonha são relevantes? Não para dirigir na rua. Então eu vou pôr aqui ST mais um minus. Como que você diferencia isso? Tu tem que ler, né? Porque normalmente as placas de trânsito elas têm símbolos, não escrita necessariamente. E não necessariamente um sistema de carro autônomo necessita ler coisas, placas, que já tem informação GPS da vida em relação ao que ele deve fazer ou não, para onde ele deve ir. Ele não precisa ficar vendo placa e ele pode ter informações podem ser coletadas pela empresa, como a tela da vida, em relação às ruas, de onde, por exemplo, o carro não pode entrar, onde é perigoso, onde não é mão dupla, enfim. Tem ruas que não são mão dupla, você não pode simplesmente pular de um lado pro outro, né? Tu tem que dar a volta, né? Retorno, onde é retorno, blá blá blá. Enfim, aqui você tem um processo marcoviano comum, tu tem ações, um dos estados observáveis do sistema e recompensas. E aqui, no sistema deles, eles chamam de task inform, né? Informados a objetivos. Tu tem informações irrelevantes e não... Perdão, irrelevantes e relevantes. Opa, em vermelhas relevantes. Que vão ser aplicadas nos observáveis e recompensas. Em que você tem uma linha... Eu vou até pôr outra cor em roxo. Para as recompensas de informação do que é irrelevante nessas recompensas também. No modelo gráfico do MDP, você tem os estados que decompõem-se em dois componentes. ST+, que pega as informações relevantes, e ST-, que pega as irrelevantes. E entre as duas, entre os S+ e minus, você tem relações removidas
Esse contexto e essa parte vermelha indica uma perda adversária para descorajar S-. Então essa informação em roxo, ela diz exatamente: eu não quero essas informações irrelevantes. No meu buffer de replay, se você usar um buffer de replay, STM, merda que seja, GRU, que a gente já viu anteriormente, tu não vai ter mais essas informações irrelevantes. Você vai ignorar. Não sei se já aconteceu com você, por exemplo, não é pequeno, muito acontecer. Eu tô assistindo TV e do nada uma garrafa que tá ali em cima do rack, né? Começar a me irritar. Eu falar, nossa, isso daqui tá atrapalhando, eu ver. Só que ela não tá na minha área de foco. Normalmente não atrapalha. Mas às vezes, por algum motivo que eu não entendo porque o cérebro faz isso, às vezes, tipo, uma informação ao nosso redor pode tirar nosso foco. Só que ela é uma informação relevante. Ela não tá tirando nosso foco de uma forma realmente expressiva. Mas ela pode tirar seu foco. De algumas pessoas. Em alguns momentos. Por alguns motivos. Que eu não sei exatamente. Então, esse é o ponto, né? Tu quer as informações relevantes, né? Tem uma aqui é uma questão de como funciona isso na prática, desse algoritmo deles. Tem a relação das observáveis. Contém uma função com estados relevantes e irrelevantes. Tem uma computação das recompensas que compõem. As recompensas só compõem, obviamente, os estados relevantes, né? Então você tem o subdomínio de só os estados relevantes. Voltado para números reais, que é uma adição, uma coisa diferente. Tu tem uma representação, sim, de estados irrelevantes, MI. Então você tem recompensas e estados relevantes que vão ser igual a zero e que não informa nada e está representado nessa imagem, na parte roxa. E você tem a relação probabilística entre os dois. Vamos fazer isso daqui porque é bom não ter preguiça, né? Eu gostaria de fazer isso? Não, mas vamos fazer. Os estados ao longo do tempo do sistema, com base nos estados passados e ações passadas. E você vai dar que tem a probabilidade de ST plus. Os estados futuros ST plus condicionados aos estados futuros relevantes. Então esse em amarelo agora representa os estados relevantes. Probabilidade de estados relevantes em relação às ações. O que eu devo fazer com base no que eu já fiz anteriormente, com base em coisas que realmente me ajudam a entender o sistema. Agora, o que é irrelevante, o que é inútil. A probabilidade de certos estados que eu estou vendo agora novos, ST plus 1, mais um, são estados novos aqui em verde, com base nos meus estados passados inúteis. Então, com base no que eu já vi de inútil ao longo de um sistema robótico, um Uber que é autônomo, qualquer tipo de ambiente desse tipo, informações eu quero computar ao longo do tempo atualmente, o que é relevante com relação ao passado e o que é relevante em relação ao passado. Então esse é o ponto do algoritmo. Então você tem a estrutura, que é o modelo de extração e de busca de tarefas relevantes, modelo de reconstrução e o resultado final. Você computa tudo que a gente viu anteriormente, com a adição de algumas... Na verdade, só essa parte aqui que foi uma adição a mais. Aqui eles adicionam esse DS, na verdade, né? Que é uma função de divergência entre a distribuição de probabilidade dos estados irrelevantes. E aqui esse DT é de estados relevantes. Uma divergência KL, uma distribuição de probabilidade. Uma comparação de distribuição de probabilidade de estados relevantes e irrelevantes. E tu tem o logaritmo. Aqui em questões que a gente viu em outro paper. A query de estados observáveis condicionadas a estados relevantes e irrelevantes. Então, os observáveis, o que tá de informação no meu sistema, o que é ele é condicionado, né? O que é relevante e o que não é relevante. E as recompensas, elas só são condicionadas a estados relevantes. Isso é uma coisa importante.
logaritmo das queries de estados relevantes. Põe o plus, né? Para o modelo de distração é acompanhado de uma forma, de uma relação adversária, né? Que é esse J, T, ADV de adversário. Esse é um setup de minimização e maximização de optimização do modelo. E aí, você tem a estrutura aqui. Nós usamos a recompensa de predição para minimizar o erro de predição de perda por menos logaritmo da query dos estados, das recompensas de estados ruins, inúteis, que é o modelo de distração. De forma similar ao Dreamer, nós colocamos esse modelo aqui agora. Nós recolocamos agora o modelo, só que agora com foco em objetivos, né? Aí você tem uma query ao longo do tempo tal, de Q de Φ, as ações ao longo do tempo tal, estados relevantes tal plus, e modelo de valor, e você só vai adicionar o plus aqui, né, no S, né? Que vai ser o valor esperado dessa query, a taxa de desconto, que é a mesma de antes. Lembrando que aqui, vou desenhar aqui de novo, só para ficar claro, que é a soma de tal temporalmente, tem mais H, que é a zona de horizonte, de algoritmo, taxa de desconto, tal menos T, que é o tempo que isso aqui tá rodando, e as recompensas. A gente já viu anteriormente isso. Aqui é a visualização da informação na prática, aqui do Dreamer, por exemplo, no setup aqui com você tem bolas, né, que tem que fazer, lidar com obstáculos, né. Aqui é do Cheetah Run, que ele tem que se mover e prever que tipo de movimento ele deve fazer em certos contextos. E aqui é o sistema de reconhecimento de coisa inútil no ambiente. Dá pra ver aqui, ó, e a máscara aqui que tá nessa parte aqui. Essa máscara é a representação do que é inútil. Em grayscale, né, em preto e branco. Ela tá representando o que é inútil pra subtrair do ambiente. Pra você ficar só o personagem, né? Você tá o Super Mario lá andando. Então tem que entender o que é inútil, o que é útil dentro do contexto da imagem. Então essa é a relação de separação. Aqui é a computação disso em outros algoritmos, né? Esse aqui é o deles, o TIA, TIA, né? O Dreamer foi inferior, o Dreamer Inverse também, foi melhor do que eles. Aqui um exemplo no Atari Robotank, que é um jogo específico, e a forma de representação do que é inútil, né, no ambiente. O que é útil, o que é inútil no ambiente. Dá pra ver o que é útil, né? O que é inútil. Pegando todas as texturas que são inúteis e tal, e aqui é a representação em outros. O Atari Robotank, Solaris também, que é um jogo de Atari. Chopper Command, Demon Attack. Então eles compararam isso daí também no Atari. Ok. Então, já foi o primeiro algoritmo, agora a gente vai pro IDM. No próximo paper, que também está associado a esse tema, de 2021 também, nós temos como preliminares, né? Vou pegar um verde aqui. Nós usamos um modelo de reinforcement learning com base em modelos. Nosso software aqui, né? Word Models. Nós temos aqui, denotamos tempo T como tempo T. ST como dentro do estado global de estados S. AT dentro do conceito global de estados A. Função de recompensas dados estados e ações do sistema. Policy de Phi, dados estados do sistema. E um Word Model P de Teira. Que vai caracterizar o processo de interagir com o ambiente de forma probabilística, né? O modelo é uma policy Phi, do espaço característico, que maximiza a zona de horizonte de recompensas descontadas, ou seja, quais recompensas são as melhores. Isso vai ser dado por new psi dos estados do sistema, que vai ser igual ao valor esperado, soma da taxa de desconto e menos t vezes o desse algoritmo, e RI, são recompensas. Taxa de desconto, tudo aqui a gente já viu anteriormente. A notação às vezes tem algumas mudanças, como a gente viu, com esse P de Teira aí, não falo dessa forma. Como processo de interação com o ambiente, né? O modelo deles em si, do ponto de vista probabilístico.
Tu tem a sequência de observações que vai ser dada por ou tilde, e a sequência de ações que vai ser dada por a tilde. Recompensas também vai ser a mesma fita, e espaço latente, que é Z. ZT mais um. Ou Z tilde. Vai ser igual a N espaços latentes. Lembrando que ZT mais um é aplicável nos estados do sistema. É uma representação desses estados do sistema, né? Precisa modelo de representação. Eles vão usar o RSSM, que a gente já viu em outra aula. Acho que é a primeira sobre o Word Model, né? Inclui um modelo de representação que você tem a probabilidade dos estados latentes condicionados aos estados latentes anteriores e ações anteriores e observáveis, que faz um encode de observações e ações e cria um contínuo array de vetores de espaço latente markovianos. E o modelo de transição vai ser uma query que dos estados latentes condicionados aos estados passados, você vai fazer uma pesquisa deles. Qual que é bom nesse contexto específico? Aí tu pode usar a nearest neighbor, como a gente já viu anteriormente. O modelo de observação vai ser da query dos estados do sistema condicionados a variáveis latentes e de recompensa da query dos recompensas dadas à variável latente. Então ela vai ser condicionada aos observáveis, ela que vai ser a condição para observáveis e recompensas mudarem. É o espaço característico. Eu não vou desenhar aquilo de novo, aquele cubo. Espaço característico. Ou deveria. Eu desenho. Eu gosto de desenhar o cubo, mas enfim. Aqui é um random noise, que é basicamente algo para perturbar o sistema, né? Aqui é original. Aqui é um noise com o RSSM e o algoritmo deles. Dá pra ver que é bem mais limpo, né? Dá pra ver que aqui é bem mais sujo na prática. Essa perturbação que está sendo adicionada. Noise é basicamente uma perturbação. Por exemplo, eu tenho uma imagem de um gato. Esse gato é muito feio. Eu tenho uma imagem de um gato. Eu quero interpolar essa imagem. Então eu adiciono nessa imagem um noise. Uma perturbação. E aí, essa perturbação ela busca mudar a imagem. A perturbação pode ser qualquer tipo de coisa que muda a imagem. Você pode fazer uma cluster na imagem, enfim. Eles denotam esse noise como psi de H e que obedece uma relação gaussiana. N de 0 e a variância H. Eu acho que é gaussiana essa merda. Sempre é Gauss que tá sendo usado aqui, né? E H' de T é as variáveis escondidas que adicionam nesses noises, né? Nesse noise na prática. Obedecendo uma função de probabilidade de Gauss. Então ele cria uma relação estocástica nessa imagem. E você tem a reconstrução da imagem com esse espaço característico ZT. Que vai ter os estados, as variáveis escondidas e estados do sistema. E o prime, os observáveis futuras, vai ser reconstruída com essa variável latente futura. Então, basicamente, tu tem uma adição de uma... Pode ser um gaussiano, né? Uma função de probabilidade que vai perturbar a imagem, como a gente viu aqui. Isso aqui é uma perturbação, isso aqui é noise. Isso aqui é psi. Aqui também tá com noise. Aqui tá de uma forma muito mais limpa na imagem. Então, o que você quer fazer é reconstruir a imagem para ter isso daqui. Com base nas suas variáveis latentes e constituir dos seus estados, as variáveis escondidas, onde o noise está. O noise também, nas suas variáveis escondidas. E dos seus estados do sistema. Os estados do sistema são os mesmos. Então, se eu fazer de uma forma até mais interessante do ponto de vista visual, os estados é esse daqui. E o noise é esse daqui.
parte dessas variáveis escondidas vai ter o noise, vai ter a perturbação da imagem. E aí você vai ter a soma daqueles algoritmos que a gente viu anteriormente, que vai ser moldado de diferente forma aqui. Tem a soma de 3 algoritmos, tal que a divergência KL, a minimização disso ainda. A divergência KL de duas distribuições de probabilidade, a probabilidade dos seus estados futuros, com base nas suas variáveis latentes φ, espaço característico. Aqui as suas variáveis do que está acontecendo no seu sistema, né? Dele atualmente, com base na probabilidade dos passados. Como você sabe diferenciar qual é o estado passado e futuro? É que tem prime aqui, tem tracinho em cima. Isso vai ser menor ou igual a delta. Não vem o caso aqui. Agora, o ponto é que tem duas funções de probabilidade com base nos resultados atuais, o que está acontecendo no seu ambiente do seu sistema agora, com base nas passadas. E você tem a minimização de esse erro com essas três variáveis aqui. O JO é o logaritmo de uma query dos seus estados, dos seus observáveis, dado a sua variável latente. O JO. JR, vamos com calma aqui. É o logaritmo da query das recompensas, dadas suas variáveis latentes. E o JD é a divergência KL da distribuição de probabilidade dos seus estados latentes com os dados passados e observáveis. Na verdade tem que ser os atuais. Não, é só os passados. Com base na query dos seus estados. Então aqui é uma função de probabilidade e aqui é uma função de carry. Das variáveis latentes condicionadas aos passados. É, isso aí. Aqui é uma coisa que eles adicionam, que é um método de gerar memória derivada da trajetória ionésima, tendo dois passos. Então, você tem memórias contínuas, você calcula. Isso daqui é uma geração de memória com esse noise. Então, derivada. Então, tu tem... Daqui pode ser um gaussiano. Com variância aqui. Nos próprios estados escondidos e aqui nos próprios estados do sistema. Esse N esquisito, com 1000, que é a média. E sigma, que é a relação de variância quadrática. E aqui é de trajetória, né? Tem a probabilidade, as suas variáveis escondidas ionésimas, estados ionésimos, condicionado ao seu histórico, estados e ações. Que a policy contém as ações condicionadas a estados e variáveis escondidas, né? Então, na parte de baixo, a gente tem observáveis que são não randômicas, né? Que são feitas de forma falsa e aqui as verdadeiras. Então lá, com calma. Na primeira parte a gente tem aqui, no começo, que foi pego no nosso ambiente de verdade. E o encoder, que vai pegar tudo que a sua gente está experienciando, e vai gerar os estados do sistema, concorda? Esses estados eles estão associados a variáveis escondidas, H-1, que vai ser N delas, né? Então H-1, 2, 3, 4, 5, 6. Suas variáveis latentes Z, ZT mais 1, que é o seu espaço latente, que vai codificar para observáveis reais do agente. Ações também agindo nesse contexto. Só que aí você tem as randômicas. As randômicas, elas... Randômicas não, né? Com processos randômicos. Lembra que o XI, ele é literalmente uma relação estocástica de noise gaussiana, normalmente. Então, essa parte aqui, o XI de S e de H, eles vão gerar estados e variáveis escondidas e estados com adição desse noise. Eu digo randômico porque ele tem uma randomicidade associada a eles agora.
Só que eles mesmos estão associados a um actor crítico que vai criticar o próprio modelo e uma policy. Então isso daqui é fake, é falso. Isso aqui é o verdadeiro. E você tem imagens, uma sequência de imagens reais e latentes falsas que vão ser avaliadas por um avaliador. Vai probabilisticamente, através da divergência KL, ver a divergência de distribuição de observáveis dados do estado latente, que é esse aqui. E outra distribuição que é das reais, que é essa aqui. Então uma distribuição é das variáveis falsas e as verdadeiras. A divergência entre elas até que ela seja mínima. A divergência entre elas seja mínima. Você quer que ela seja mais... Você quer que a sequência falsa seja o mais fiel possível à verdadeira, né? Porque qual que é a ideia dessa parte fake aqui? De estado latente, ações e o futuro. É você imaginar o que vai acontecer. Tu quer imaginar exatamente o que... deixa eu pôr tudo isso aqui. Então esse aqui é o geral. E aqui é ao longo do tempo tal, quer dizer que tipo, o geral está dentro do, do particular em relação ao tempo de computação disso daí. Então você tem a sequência real e a sequência falsa, né? Esses parâmetros, né? Você quer a divergência entre eles. E aqui você tem um valor aproximado com uma função de ativação desse sistema. Então você tem uma função esperada do seu estado latente, ações, estado latente futuro, mais logaritmo de 1 menos e dos seus estados latente futuro, ações e estado latente ao longo do tempo. E aí nós estimamos cada valor de estado da trajetória imaginada ao longo do tempo, em que você vai ter Z de tal, A de tal, ações, recompensas, dado de um tempo de horizonte de computação disso, e mais H. E tu tem aqui uma função de erro para parametrizar tudo isso. Então, por exemplo, cada subjetivo de trajetória tem uma atualização de erro aqui. Vai ser os weights desse sistema, né? As sinapses artificiais vai ser W. O espaço latente. Nossa, eu fiz tudo errado. Ao longo do tempo tal. E o nésimo estado latente ao longo do tempo tal. Então você tem os estados latentes, ações e estado latente futuro. E uma relação de Canelish-Neighbor entre eles. Esse DORI representa as trajetórias imaginadas pela memória original e DRI representa as trajetórias imaginadas pela memória. Então é aqui o original. E aqui foi criada por uma função de probabilidade falsa. Lembra que a gente tem aqui a falsa, CO prime, e aqui a verdadeira? Aqui já era para forma falsa. E a questão é, a falsa, a divergência KL vai diminuir tanto que uma hora você não vai conseguir discriminar uma das duas. Da falsa da verdadeira. Em que da imagem representativa randômica que o sistema está representando. O que ele quer representar? O que vai acontecer com a gente. Então a gente tá atravessando a rua, ele quer representar aquele ambiente da melhor forma. Vai entender o que vai acontecer. Com base no valor new de psi, do estado latente z de tal, estimamos o valor, as recompensas imaginadas esperadas da ação do próximo estado que vai acontecer, z de t. Já tem mais um. Com um tracinho, um chapeuzinho em cima, porque é o estado futuro. E aqui é uma função de minimização disso. Tem uma função de minimização desse valor. Lambda é uma constante. Você tem aqui a função de parametrização W. Tem o produto disso ao longo do tempo. E a minimização, né, de psi. É uma função de erro aqui. Do actor critic. Dessa parte em vermelho. Não, dessa parte amarela.
É a função de erro tradicional que a gente já viu várias vezes. O objetivo da policy de phi, então maximização de phi, espaço característico vai dar pelo produto dessas duas somas. Espaço do horizonte, tal. Nosso vetor paramétrico que vai melhorar nosso estado latente. E V de lambda, que lambda seria uma constante do estado latente. Lembra que nas outras partes o estado latente ele estava associado a H, né? Então H ele opera no estado latente. Então se a gente for ver na imagem aqui, vou apagar tudo isso daqui para explicar isso. Esse é o estado latente Z. Esse estado latente, ele age diretamente na... Ele tem uma relação com a própria observável final. Ele age nas variáveis escondidas em si. O estado latente é a parte mais importante de mediação entre os estados e os valores que vão ser representados no seu algoritmo. Então é extremamente importante. Que é phi, né? A representação de tudo que está acontecendo. Então, basicamente o que você quer melhorar é ele mesmo. Você tem mais um. É melhorar ele. Então isso aqui é uma função de erro para ele. Que vai ser dada pela policy de phi z de tal. Tu quer melhorar ele, tu quer calcular gradientes dele mesmo. Então, a policy de phi é uma coisa. A policy de psi é outra coisa, tá? Não é a mesma coisa. O que ele tá querendo calcular aqui é nu de psi. Z de tal. E tu também tem... Aqui é a função de valor de... Vamos lá. Aqui é a função de valor da variável latente. Espaço latente, φ. O outro é da policy. A função da... Opa. É a função da policy. Então são duas coisas diferentes que a psi e φ fazem. Mas no fim é um gradiente, obviamente. Então aqui é uma função de erro, aqui é uma outra função. Ele adiciona uma coisa chamada reparametrização de estados latentes, em que você tem uma função de ativação, que é uma tá, que é uma função de ativação. Tem que saber o que é a função de ativação atualmente. Ele muda o input do sistema. A função de ativação, por exemplo, a própria tá, eu tenho input. E entre essa função de ativação eu tenho as vezes escondidas, certo? E aqui eu tenho output. Então aqui eu tenho input e aqui eu tenho output. Entre eles eu tenho uma função de ativação. Eu posso também ter outro ponto, mas eu tô colocando no começo. Essa função de ativação, ela transforma input, é isso. Ela transforma input. Tem vários tipos de função de ativação que transformam input para serem treináveis, né? É bagunçado o bagulho, tem que usar esse tipo de coisa primeiro. Então você tem uma função μ, que isso aqui é uma relação da função de probabilidade de uma gaussiana, né? Então μ é a função média de S de tal, e sigma é a variância que aplica em S de tal. Lembrando que S de tal são os estados latentes nesse contexto e que você quer mudar. Então você quer adicionar uma relação randômica nos estados. Para você fazer isso, você usa, nesse caso, uma função de ativação e um gaussiano, né? Aqui são os resultados no IDIM, dá pra ver que o algoritmo deles, o IDM foi melhor que o Dreamer. Aqui no Walker, Quart-Pole, Peter, etc. Com incerteza que é outra parte do algoritmo. E o final aí, melhorando várias versões do algoritmo deles, né? Então é basicamente isso. A gente já avançou bastante hoje de modo, dá pra ver que tem uma relação cronológica entre esses artigos, né?
Mas a diferença desse daqui, creio que a forma de estruturar as coisas, né? De você ter duas redes competindo uma com a outra, estilo GANs. É tipo double deep, não é double deep learning, tem redes neurais competidoras entre si, que é dual networks, né? Quem já viu outro artigo. Que é a mesma ideia, só que são duas funções de probabilidade uma contra a outra. E o discriminador, a divergência entre essas duas funções de probabilidade, uma hora as falsas vão estar tão boas que as reais das falsas não vão ser tão distinguíveis, ao ponto de que a gente quer fazer um sistema que imagine as observáveis futuras, ele mesmo. Imaginar qual que é a ação que maximiza a recompensa futura, só que eu não vou só usar os estados anteriores, eu vou imaginar eles. Sequências latentes e imagináveis. Então, ZT+1 ele tem a aplicação de imaginar. Não é só mais representação, mas imaginação do que esse modelo de mundo eu devo fazer. É imaginação fisicamente? Não. Ser humano? Não. É uma equação, uma relação algorítmica de representar algo próximo do que a gente imagina no predicado. O predicado é imaginar. Eu posso imaginar como eu posso jogar confidente melhor nessa partida, nessa tela? Eu posso imaginar. Eu posso fazer uma estratégia. Eu posso bolar na minha mente uma estratégia. Durante a partida, eu posso imaginar, tipo, ó, se eu fazer tal coisa, vai acontecer tal outra coisa. Não necessariamente é o que vai acontecer, mas eu posso imaginar. Porque como um sistema de IA faz isso? Então é uma questão, um predicado muito simples, na verdade, que está associado a um conceito básico. Então, é isso. Até o próximo episódio.